Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres
tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Boa noite, meus irmãos, graça e a paz de Jesus. Mais uma quarta-feira aí, nós queremos juntos meditarmos juntos na palavra. Na mensagem passda, eu acho que foi no domingo passado, eu trabalhei a questão do medo. O medo que aparece no cenário bíblico pela primeira vez após a queda. Logo depois que Adão e Eva desobedeceram às ordens divinas, imediatamente se sentiram nus e se esconderam de Deus porque tiveram a percepção da nudez e sentiram medo da presença de Deus. E aí logo nós trabalhamos a questão de que o próprio Deus reveste o homem de peles de animais, uma atitude de bondade e misericórdia para com o homem caído. Eu disse no domingo passado que nas Escrituras Sagradas nós encontraremos muitos dos indivíduos que também sentiram medo, tiveram medo em determinadas circunstâncias e às vezes até em situações esquisitas ou por razões esquisitas. Eu acho que esse período que nós estamos vivendo, com esta pandemia a nível mundial e aí muito próximo ao nosso quintal, de repente você ouve, olha, lá um vizinho meu foi acometido, foi contaminado, houve lá um colega de trabalho, enfim, alguém que a gente conhecia, ou até óbitos de pessoas conhecidas. E aí bate a insegurança, e por que não dizer que às vezes bate medo, não é verdade? Medo de segurança. Às vezes nós temos medo também, por muitas razões. Eu disse no domingo passado que o medo, numa determinada medida, o medo é importante, é necessário para que nós tenhamos a devida proteção e cuidado. Assim como quando nós encostamos o nosso dedo na chapa do fogão quente, nós imediatamente o retiramos porque sentimos dor. Esse é um mecanismo de defesa, porque caso contrário nós destruiríamos o nosso corpo e não estaríamos percebendo. Então, o medo, numa certa medida, ele é necessário. Mas em outros momentos, o medo pode nos levar a atos de covardia, ou atos simplesmente de nós não darmos conta do recado quando nós deveríamos ir avante, especialmente nós que conhecemos o Senhor e sabemos que as nossas vidas estão nas suas boas mãos e dele, da boa vontade e do Senhor é que nós dependemos. Então hoje eu quero convidar a quem nos assiste, quem nos acompanha, a que leiamos também uma história interessante na vida do grande Abraão, o pai da fé, e nós vamos ver que Abraão sentiu medo. Capítulo 12 de Gênesis, verso 10. Havia fome naquela terra. A terra onde Abraão estava peregrinando já era a Canaã, a qual Deus lhe haveria de conceder. E haveria de conceder a seus sucessores, a seus descendentes. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher: ora,
bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era maneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, escravos, jumentos e jumentas. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me dissestes que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã. Por quê? Por isso a tomei, para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então, meus queridos, esse é um relato interessante na vida do grande homem de Deus, o Abraão, quando ele estava sendo preparado, quando Deus investia na sua vida, quando ele já havia experimentado um pouco dos cuidados de Deus, e por causa da promessa do Senhor de que toda aquela terra seria de seus descendentes, Abraão peregrinava naquela terra. E é claro que ele ainda não tinha um grande exército, ele ainda não tinha, naquele momento, uma estrutura que lhe desse segurança. E diante da seca que se acometeu sobre Canaã, o Abraão ele vê como alternativa descer ao Egito para ali buscar o seu sustento. E aí, ele, consciente dos riscos que ele corria, por ser a sua esposa muito bela, muito linda, formosa, ele tem medo que ela seja cobiçada por aqueles homens, especialmente por Faraó e seus príncipes. Então ele cria uma alternativa, ele diz: olha, Sara, diga a essa gente que você é minha irmã. E de fato ela era meia-irmã, ela era irmã de Abraão da parte de pai. Naquele período ainda a lei não havia definido a questão do incesto referente à família. E o Abraão, então, ele cria uma meia mentira, mas esta meia mentira é uma mentira inteira, pois Sara, apesar de ser sua meia-irmã, Sara era a sua esposa. Então é muito interessante que nós pensarmos que esse grande homem, o homem que mais tarde veio a ser chamado o pai da fé, o homem que de certa forma é o pai das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, ele tem uma atitude de covardia para com a sua amada esposa. Então, meu querido, você calcule o prejuízo que ele causa junto à esposa, por ele colocá-la em tal situação, e ela então é levada para a casa de Faraó e devolvida depois, após Faraó descobrir o rolo. Então, em nossos dias, eu fico pensando que talvez a Sara gostasse do palácio, talvez até ficasse por lá, né, com todo aquele conforto e com toda a mordomia que lhe estava sendo oferecido. Mas Sara era uma mulher, acima de tudo, uma mulher altamente temente a Deus, e Sara é devolvida a Faraó. Então, devolvida a Abraão por Faraó. Então, nós vemos aí que Abraão, ele mente por sentir medo. Ele teve medo, mentiu. E as mentiras, elas costumam criar problemas para o indivíduo, não só para o indivíduo que mente, mas as mentiras costumam criar problemas para as pessoas envolvidas no caso, ou na história, ou no fato. E a mentira, ela nunca deveria ser, da nossa parte, uma opção para resolver problemas difíceis, porque a Bíblia diz que a mentira tem a sua origem em Satanás, e ele é o pai da mentira, e certamente ele virá cobrar os direitos autorais. Pois se Satanás é pai da mentira, e nós usamos da mentira para resolver problemas nossos,
A tendência é que ele venha cobrar seus direitos autorais e nós veremos que, em vez de termos um problema resolvido, teremos um problema maior ainda sendo criado. Por isso, por mais que situações sejam difíceis de resolver, acontecimentos ou incidentes ou até acidentes, nós deveríamos sempre falar a verdade, porque a verdade ela desarma toda a artimanha, ela desarma todas as trevas que advirão de um envolvimento mentiroso. E é interessante como o medo bloqueou a fé de Abraão, pois ele tinha todas as promessas de Deus, e exatamente por causa das promessas é que ele estava em peregrinação por aquela terra. Havia-lhe sido prometido descendentes como a areia do mar e as estrelas dos céus, portanto não tinha nenhuma razão dele imaginar que ele seria morto, pois isso invalidaria todas as promessas que Deus lhe havia feito. Então, é muito fácil, meus queridos, medo tirar nosso foco de Deus. E quanto mais o nosso foco se distancia de Deus, menos nós temos a visão de Deus para as nossas vidas. E os medos podem nos afetar, que são medos, por exemplo, morrer. Em dias como esses, medo de morrer, de fracassar, de adoecer, de passar necessidades, de perdermos os empregos. E, de fato, muitas pessoas vivem essa situação hoje. Perderam os seus empregos, talvez tenham muito medo da continuidade, de como continuarão fazendo frente às suas realidades. Então, ele não pode ser totalmente desprezado, porque temos que levar em conta que são realidades. Mas é muito importante nós pensarmos sempre no versículo que eu citei no domingo passado, quando Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflições. Certamente vocês terão aflições. Mas eu quero dizer a vocês que eu venci o mundo. Ou seja, vocês são meus seguidores, vocês são meus filhos, vocês têm a herança eterna, vocês são co-herdeiros das promessas, portanto eu estarei cuidando de vocês. Então esse é o caso de Abraão. Abraão teve medo, por causa do medo ele apresentou a sua esposa como a sua irmã, ele lhe trouxe um grande problema. Eu posso imaginar que deve ter machucado a Sara, ter trazido muita insegurança à vida da Sara, deve ter sido uma história contada para as gerações futuras. Por que eu digo isso? Porque se nós formos lá para Gênesis capítulo 26, os versos 6 a 11, nós veremos mais tarde, 80 anos depois. Sim, antes de eu chegar no Isaac, eu quero dizer que Abraão repetiu essa façanha uma outra vez, com Melquisedeque, lá uma dinastia de reis dos filisteus. Portanto, não foi a única vez que Abraão fez isso. Ele fez com Faraó, fez com Melquisedeque. E 80 anos depois, segundo os estudiosos, 80 anos depois, lá em Gênesis 26, nós veremos o filho, o Isaac, repetindo a mesma mentira por sentir medo. Veja lá comigo, Gênesis 26, verso 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntaram-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, e disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. E aí, tendo Isaac permanecido naquele lugar, a sua mulher foi levada para a casa de Abimeleque, que era uma dinastia de reis dos filisteus, e depois lhe foi devolvida por descobrirem lá num determinado dia o Isaac com a sua esposa acariciando, e o rei olhando da janela, ele vê ali, esse camarada aí é marido dessa mulher. E então lhe devolve a Rebeca. Ou seja, nós podemos imaginar que essa história na casa de Abraão, ela foi contada por muitas e muitas vezes, e depois, muitos anos depois, como eu disse, 80 anos depois, Isaac recorre à mesma estratégia por sentir medo. A sua esposa também era bela, né?
esses patriarcas aí tiveram privilégios de esposas belas. Essas esposas belas lhes trouxeram inseguranças. E aqui, mais uma vez, o Isaac repete a mesma estratégia do seu pai. Parece que o exemplo do pai era algo que o marcou, né? Isso também vale para nós. Nós precisamos vigiar para que nós não repitamos os erros de nosso pai. Porque é impressionante como nós somos facilmente parecidos com os nossos pais em nossas tendências, sejam elas de caráter, sejam elas tanto para o bem ou para o mal. Então, tanto Abraão quanto Isaac, por medo, colocaram em risco de colocar em risco aquilo que lhes era mais precioso, as suas esposas, daquelas às quais lhe deram os seus filhos, e tiveram atitudes covardes por entenderem que talvez na mentira estivesse a solução e estivesse a escapatória diante dos seus medos. E nós deveríamos aprender na vida que temos todo o direito de sentir medo. Aliás, nós somos homens caídos, assim como Adão sentiu medo, Eva sentiu medo, e depois muitos homens de Deus, se nós olharmos, nós poderíamos ainda nos dedicar aqui, poderíamos falar um pouquinho de Josué. O pastor Marcelo pregou outro dia sobre Josué, e Deus lhe dizendo: olha, camarada, tenha até coragem, rapaz, eu estou lhe dando a promessa, não precisa ter medo, rapaz, faça frente, né, a essa situação de entrada no país, por mais que seja difícil substituir Moisés aí que partiu, mas faça frente, e vá em frente, eu estou te dando as minhas promessas. Então, nós deveríamos aprender, meus queridos, que nós temos o direito de sentir medo, de nós sentirmos inquietação. Afinal, nós vivemos uma realidade sempre muito, muito frágil. A nossa vida é frágil, a nossa realidade é frágil. O nosso emprego, o nosso ganha-pão, aliás, a economia de um país é frágil. Mas nós temos que sempre entender que as nossas vidas estão nas mãos daquele que é dono do ouro, da prata, aquele que é o criador de todo o universo, aquele que é o médico dos médicos. E desde lá nos primórdios, como eu disse, vestindo Adão e Eva com peles de animais, sacrificando animais para que eles pudessem ser vestidos, nós temos ali a presença de um Deus de bondade e misericórdia. E nós deveríamos sempre entender que nós dependemos de um Deus de bondade e misericórdia manifestado em Cristo Jesus. Vejam, meus queridos, nada mais lindo, nada mais belo do que olhar o ministério de Jesus e verificar o quanto ele se compadecia das multidões, o quanto ele se compadecia de indivíduos que sofriam, ou indivíduos que por alguma razão eram tolhidos na sua liberdade de ir e vir, seja por questões de paralisia, seja por questão de cegueira, ou aquela mulher do fluxo de sangue, que sofrera tanto por tantos anos, e ela simplesmente, ao tocar em Jesus, ela se viu livre de todo aquele mal e pôde voltar a ter uma vida de normalidade. Então, meus queridos, nós não deveríamos nos encolher diante de momentos como esses que nós estamos vivendo, ou usar de estratégias que conflitem com o Evangelho de Jesus Cristo. Pelo contrário, esses momentos devem nos levar à presença do Senhor, de experimentá-lo em todas as circunstâncias, experimentá-lo em todos os momentos da nossa vida e nos aproximar dele em dias como esses, e não simplesmente nos distanciarmos ou simplesmente focarmos os nossos olhos na situação. Se de fato nós focarmos os nossos olhos na situação, certamente nós teremos aí muitas preocupações. E além de nós termos preocupações, nós não ajudamos os outros, não é verdade? E nós, como aqueles que entendem o propósito de Deus para a humanidade, nós deveríamos ser pessoas também que estão de olho naqueles que nos rodeiam, naqueles que estão próximos a nós e que eventualmente precisam da nossa força, precisam do entendimento que Deus nos deu sobre a situação, sobre a vida e, acima de tudo, sobre a fé e sobre a expectativa que existe
para todos aqueles que creem, pela certeza e pelo entendimento de que vivemos num mundo de extrema fragilidade e que somos inteiramente dependentes de Deus, mas um Deus de misericórdia, de bondade, com quem certamente, meus queridos, nós podemos nos relacionar e a quem nós podemos recorrer em todos os momentos. E ainda nós teríamos aí mais alguns personagens, mas eu quero simplesmente encerrar, meus queridos, com um provérbio muito bonito, que nós encontramos lá no capítulo 16, verso 3, que diz: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito o teu nome. Obrigado, porque nós não vivemos simplesmente como indivíduos que fazem parte de uma criação abandonada, mas nós somos assistidos, mesmo depois da queda, mesmo depois de tornados pecadores e de nos fazermos pecadores, contamos e sabemos dos cuidados do Senhor sobre a humanidade, mas sobre cada um de nós individualmente. O Senhor sabe onde nós estamos, o Senhor sabe qual é a nossa situação, o Senhor também sabe quais os nossos intentos e projetos, o Senhor sabe também quais as nossas preocupações. Portanto, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor promete estar todos os dias ao nosso lado. E mesmo que venham momentos difíceis, como aqueles que Abraão experimentou, que Isaac experimentou, quando sentiram medo diante de oponentes, diante de situações, e naquele momento, apesar de serem os grandes heróis da fé das Escrituras Sagradas, especialmente Abraão, mas naquele momento ele usa de uma estratégia errada que lhe traz grandes problemas na família. Portanto, que o Senhor nos ensine sempre a caminharmos pela verdade, fazermos frente aos nossos problemas, fazermos frente às nossas situações, à luz da Tua palavra, para que ela brilhe sobre e para que a luz possa trazer, de fato, a nossa vida à Tua presença e o nosso foco esteja no Senhor e que assim a gente experimente o consolo em todas as situações, todos os momentos, mesmo que sejam tempos de adversidade. E nós Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de, mais uma vez, confiarmos as nossas vidas ao Senhor. E agora, Senhor, aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham, visite o Senhor, cada um no seu lar e dentro daquilo que são as suas inseguranças, os seus medos, e que Tu possas consolar, Senhor. Mas, acima de tudo, que esse medo possa ser substituído por uma compreensão de que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e que seus planos são elevados, que os seus planos são de bondade para com as nossas vidas. Então, Senhor, é nessa alegria, é nessa adoração, é nessa certeza, oramos com gratidão e louvor ao bendito nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado.